Ok, você fez tudo certo, ganhou. Agora é hora de fechar. Existe, quando a gente fala de gestão de pipeline, é normal nós considerarmos que existe uma fase do negócio que nós chamamos de enfechamento. Parece estranho, mas é porque o enfechamento é o interregno que acontece entre você ter a declaração de que foi considerado vencedor do processo de compra e a assinatura do contrato. Isso aqui às vezes leva meses, né? Idealmente deveria ser horas, né? Ou nada, mas às vezes leva meses. Então, essa etapa de fechamento é uma etapa super importante que você não pode negligenciar. Três pontos fundamentais aqui para gente falar. Em primeiro lugar, o contrato raramente vai ser o seu. Já falei disso rapidamente numa aula anterior. O contrato não é o seu, o contrato é o dele. Então, o cliente, né, as grandes empresas têm uma política de compras estabelecida. Dessa política de compras faz parte um contrato padrão de fornecimento. E esse contrato, na grande maioria dos casos, é um contrato de adesão. Isso significa que aquele contrato é o contrato. Se você quer fornecer para aquela empresa, é esse contrato que você vai aderir. Se você não quer fornecer para essa empresa, ou se você não concorda com os termos daquele contrato, você pode tentar a sorte, acho que até deve tentar mudar, mas você deve estar preparado para um cenário em que esse contrato não será alterado. E se esse contrato não for alterado, você só tem dois cursos de ação possíveis. Primeiro, ok, aceito, entendo os riscos e vamos em frente. Prefiro ter riscos e vender do que não ter riscos e não vender. É um caminho. Outro caminho é não vender. E é isso. Né? Onde que pega normalmente nos contratos com grandes empresas? É na parte de riscos. Que em juridiquês se chama liability. Porque você tem questões relacionadas a lucros cessantes, que são muito comuns. A empresa tenta te empurrar de tudo. Ela tenta tirar todo o risco dela e empurrar todo o risco para você, mesmo que você forneça papel higiênico. E isso é do jogo, né? Depois, se dá algum problema e você vai para uma instância legal, né, jurídica, e vai para tribunal ou para arbitragem discutir, aí vê-se, conforme o caso, conforme o tema e a jurisprudência existente e a própria legislação. Não é incomum que contratos de grandes empresas tenham cláusulas leoninas, né? Agora, o contrato vale o que vale até ele ser executado. Então, você tem que fazer as coisas de forma consciente, do ponto de vista empresarial, para que você evite incorrer no risco de ter o contrato, as cláusulas contratuais, as consequências contratuais, né, por incumprimento, executadas, principalmente por iniciativa do cliente, né? E é o que tá relacionado ao segundo ponto aqui, assim, existe sempre um balanço que precisa ser feito em qualquer venda, mas especialmente nas vendas complexas, de software, serviços e tal, que é o balanço de risco e receita. Se a receita que tiver associada àquele negócio, né, ou o ganho que tiver associado àquele negócio, às vezes o ganho não é receita, só, a receita nem é tão boa, mas é um nome super relevante para o seu portfólio e tal. Então, essa análise não é uma análise puramente de valor de venda, mas existe outro lado, que é o lado do risco. Como é que você mede o risco? Se você fez o trabalho durante o ciclo de venda de mapeamento da conta, você vai entender se essa empresa é uma empresa que tem uma condução mais ou menos justa em relação aos seus fornecedores. Se ela é uma empresa que pisa na cabeça do fornecedor e tira tudo dele, mesmo que faça ele morrer, existe. Alguns segmentos são mais destrutivos do que outros, alguns segmentos têm relações mais
mais razoáveis do que outros. Então, essa questão da gestão de risco nem é uma decisão para ser tomada em vendas, veja você. Muito menos pelo vendedor, pelo executivo de conta, né? Isso é uma decisão de gestão da empresa, não é nem gestão de vendas, né? Às vezes vale a pena correr o risco, às vezes não vale. Tem que ter a noção exata com base nos termos contratuais, a estrutura econômica do negócio e os riscos inerentes à sua capacidade de fornecer. Esse é um lado. O outro lado é a capacidade do cliente de receber o serviço ou o produto. Porque ele ser incapaz de receber e ou utilizar o produto ou o serviço pode implicar em riscos contratuais dependendo da configuração contratual. Então você tem que trazer o jurídico também para o jogo. E o jurídico tem que ser um jurídico desbloqueador, né? Não pode ser um DPV, um Departamento de Prevenção a Vendas. Tem que ser um jurídico que te ajude a fechar com segurança e não um jurídico que só enxergue problema e não te dê solução nenhuma. Isso é uma questão. Por fim, tudo isso que eu falei, acho que já deu para perceber que leva tempo. Então, por isso que existe a tal da etapa em fechamento. Por quê? Tudo isso leva tempo para acontecer e, na maior parte das vezes, o seu negócio com o cliente não será o topo das prioridades que estão sobre a mesa. Tem outras coisas prioritárias. Pode ser que você dê a sorte ou a competência de ser o tema prioritário de jurídico, o tema prioritário de compras, o tema prioritário de todo mundo. E aí você vai ter uma pista aberta para andar rápido. Na média, você vai estar no processo e o processo tem fricção, né? Vai para um lado, vai para o outro, pergunta, analisa, faz reunião, discute, debate, vai, volta, revisa documento, né? Não sei o quê, aprova crédito, tudo isso demanda que você tenha calma. Calma, só. As coisas vão acontecer. Em algum momento elas vão acontecer. Tem que ficar em cima, tem que ir empurrando, tem que estar perto. Essa é a hora de estar muito perto para garantir que você não vai deixar de fechar o negócio porque a coisa se perdeu lá na gaveta virtual de alguma pessoa que não apertou o botão do DocuSign. Se a gente chegou aqui, fechou, estamos nesse processo, prontos para em algum momento ter um DocuSign, porra, esse é o melhor cenário. Significa que todo o resto foi bem feito e que a partir de agora a gente vai ter um desafio final, que na verdade é o início da relação de verdade, que é o ciclo de entrega ao cliente.